tarde a todos. Bem-vindo ao evento Open Bank Week. Gostaria de agradecer aí o convite que foi feito para a gente participar desse evento. Meu nome é Ivan Ax, eu sou sócio da BIP Consultoria. Vou estar hoje aqui mediando aí esse fórum de discussão sobre a experiência prática de implantação do Open Bank em bancos de médio porte. Hoje eu tenho aqui comigo o Marcos Rodrigues, que é arquiteto de solução de TI no Banese, a Cristiane Scheffer, que é gerente de projetos no sistema cooperativo Cressol, e a Camila Alfano, que é gerente de produtos do Bank of America aqui no Brasil. Boa tarde, Marcos, Cristiane, Camila, sejam bem-vindos ao evento. E aí, para a gente começar as discussões de hoje, gente, só dando um contexto geral aí para todo mundo, né? Acho que todo mundo aí sabe da realidade do Open Banking, que é uma grande disrupção aí para o mercado financeiro, né? Acho que a maior disrupção que pelo menos eu vivenciei aí na minha carreira profissional dentro do mercado financeiro. O Open Banking ele foi normatizado pelo Banco Central, né? O marco regulatório ele é de 2020, né? De maio de 2020, a resolução conjunta de número 1, onde tornou lá, né, obrigatórios aí os bancos a participarem de Open Banking. Basicamente, os obrigatórios aí são os bancos de grande porte, né, o que a gente chama aí de banco S1 e S2, e os bancos de médio porte que oferecem aos clientes serviço de conta corrente, poupança e conta de pagamento pré-paga. Então, esses todos aí vão ter que entrar, né, os bancos grandes aí em todas as 4 fases do Open Banking, os bancos de médio porte em algumas fases específicas mais relacionadas ao que a gente chama de iniciação de transação de pagamento, né? Então, acho que o cenário é dado aí para todo mundo, né? Então, uma grande discussão que a gente está tendo aí com todos os nossos clientes aí, com os participantes aí do mercado, né? A gente também está muito ativamente lá nos fóruns da BBC, é que os bancos de grande porte estão investindo pesadamente aí no Open Banking, né? Então, são bancos que já vinham trabalhando esse assunto já há alguns, diria até alguns anos, né? Essa tendência natural aí que aconteceu na Europa primeiro aí com a PSD2 e agora está chegando aqui no Brasil. Então, os bancos grandes aí, eles já vinham se preparando. Acho que na última semana a gente até viu uma certa divulgação em mídia, né? Alguma propaganda sendo veiculada sobre o tema, né? Trazendo aí à tona até algumas questões de pré-cadastro, né? E a grande questão é que, em tese, né, do que está acontecendo aí com o Open Banking, os bancos de médio porte eles vão ter uma agressão natural à carteira, né, desses bancos maiores. E aí tem uma questão aí também de os bancos de médio porte entrarem para jogar, né, ou vão entrar mais para se defender, enfim. Acho que tem umas questões estruturais aí que estão sendo bastante discutidas aí no mercado, né. Então, eu gostaria para a gente começar esse fórum, de ouvir um pouco aí na perspectiva dos bancos médios que estão representados aqui hoje, que operam no varejo, além das questões obrigatórias aí que vão ter que ser cumpridas, qual que é o principal impacto de ficar de fora da fase de compartilhamento de dados do Open Banking, né? Que é o que a gente chama aí da fase 1, fase 2 e fase 4, né? Para responder, eu queria convidar o Marcos Rodrigues, e depois aí da resposta dele, eu queria que a Cristiane Scheffer comentasse um pouquinho na visão aí do sistema cooperativo do Brasil. Então, Ivan, como você bem colocou, né, com essa movimentação que teve aí essa semana, a gente percebe essa intenção de atacar a carteira de outros bancos utilizando a questão do compartilhamento de dados, né? Para quem não entra como obrigação, o preço de ficar de fora pode ser que haja uma cobrança do seu próprio cliente de que ele entre, né? Porque assim, como você mesmo colocou, esse ataque, ele com certeza virá e já começa a se movimentar. E aí, se o seu cliente ele percebe que ele não pode participar disso, porque ele não consegue compartilhar os dados dele que estão sob seu poder, pode ser que ele venha cobrar você isso, né? Ele pode ter, com essa comunicação que está sendo veiculada,
que provavelmente deve ser veiculado de uma maneira mais forte com o passar do tempo, de que ele tem uma sensação de que todos estão se digitalizando ao redor dele e ele não. Ou talvez que ele esteja se digitalizando num nível menor, né? E aí, para isso, a gente precisa ter uma iniciativa de conscientizar aí a alta administração para que a gente não entre apenas na parte regulatória cumprindo uma obrigação, porque os investimentos são vultosos, seja na implantação em si da parte regulatória, porque uma grande parte dessa implantação ela é de requisitos de infraestrutura e também tem a manutenção da estrutura central, que ela é compartilhada. Então, essa conscientização da alta administração ela é importante nesse sentido, né? E também a educação do cliente, né? Porque ele vai ter uma autonomia grande em relação à questão da opção de compartilhar os dados ou não, e com isso também vem a necessidade dele ter o pleno conhecimento da responsabilidade que ele tem do compartilhamento indiscriminado. Então ele precisa ser orientado como é que ele vai poder visualizar para quem foi, quando foi, quais são as durações e etc. Esse tipo de coisa precisa ser educado para o cliente. E aí, dependendo da estratégia, né, você pode desincentivar o compartilhamento com outras instituições a partir do seu cliente, né, de uma forma de defender um pouco mais a carteira, né, ou de dar vantagens para que ele mantenha um número X de compartilhamentos ativos e por aí vai, né? Nesse sentido. Esse é como eu entendo a questão de ficar de fora dessa parte do compartilhamento. Quer dizer, acho que a discussão aqui, como eu disse aí no começo, né, acho que não é se entrar ou não, mas sim o quando entrar, né? Então, para quem está obrigatório, vai ter que entrar, não vai ter jeito, né? E estão se preparando para jogar o jogo, né? Eu acho que quem não está obrigatório a entrar em todas as fases, eu acho que vai ter que ter um pensamento aí estratégico, né? Porque ficar de fora realmente existe aí um sério risco de uma perda de posicionamento, né? Cristiane, você pode dar a tua visão aí, comentar na visão dos bancos do sistema cooperativo aí que você tem acompanhado? Eu concordo com o que vocês falaram, mas pensando no contexto cooperativo é um pouquinho diferente, assim. Quando saiu essas comunicações, assim, o pessoal ficou um pouco nervoso, pensando, né, se está atrasado ou não em fazer alguma coisa, até porque, dependendo do porte, nem vai conseguir entrar na fase 1, 2 e 4. Mas no cooperativismo a gente nem enxerga uma competitividade tão grande diretamente com essas grandes instituições, até porque a proposta é diferente, o público é diferente. Então tem uma estratégia diferenciada, obviamente que tem que entrar no Open Banking, mas com um posicionamento um pouco diferente. Então, dependendo do porte, se for algo menor, não necessariamente vai conseguir entrar junto, mas isso também traz uma experiência aí com a implantação da fase 3 e até observando os movimentos do mercado, de trazer uma visão do que realmente é relevante entrar já com posicionamento mais assertivo, né? E não entrar por entrar também. Então, dependendo do perfil também do cooperado, a tecnologia não é uma realidade, ele ainda precisa ir nas agências, então, assim, tem toda uma questão que não é simplesmente estar dentro operando no Open Banking, né? Então, assim, tem questões que podem trazer uma desvantagem, mas tem algumas coisas que trazem uma vantagem e um tempo maior de se preparar para entrar no Open Banking. Então, e a gente também visualiza muito a questão do Open Banking propiciando uma maior visibilidade sobre as cooperativas, né? Porque hoje, quando se fala em instituição financeira, pensa nos grandes bancos e, enfim, que já estão mais consolidados. Então, vai trazer uma oportunidade de mostrar um pouquinho mais a cara das cooperativas. Então, tem um ponto negativo, mas também tem um ponto positivo e tem não um conforto, mas também tem uma calma de pensar exatamente como entrar, pensando no contexto cooperativo, de fato. Legal. E o que é bacana desse movimento, né, é que da forma com que o Banco Central normatizou, né, e criou a governança aí da convenção do Open Banking, né, a convenção ela é formada por 6 cadeiras, e uma das cadeiras ela é justamente uma cadeira do cooperativismo, né, que é a cadeira número 3 ali representada pela OCB, que é a associação aí que representa as cooperativas do Brasil, né. Enfim, então eu acho que esse tipo de movimento aí certamente ajuda, né,
a defender a cada nicho, né, defender um pouco dos seus interesses aí, estar inserido dentro da normatização do Open Banking, né? Legal, gente. Bom, eu queria tocar no outro ponto com vocês, né, que quando a gente olha o Open Banking, fica muito fácil a gente avaliar qual que é o benefício para o cliente pessoa física, né? Que é aquele cliente que usa o canal digital, né, que acessa, que conhece, que entre alguns marketplaces, né, de crédito que já existem hoje, né, e que possivelmente vai ser realmente o maior beneficiado, né, porque vai ter aí acesso a operações, né, a uma experiência mais fluida, a uma aprovação de crédito mais rápida, a uma taxa de juros que talvez seja melhor do que ele tinha antes, porque o sistema financeiro vai ter mais informações sobre ele, consequentemente, a tendência é que tenha uma taxa melhor. O que está sendo discutido realmente nesse momento aí pelos bancos médios é a questão dos benefícios para as pessoas jurídicas, né? Quais são esses benefícios, né? Então, é uma das questões aí que tem sido bastante faladas, né? E que eu gostaria de ter um pouco da visão de vocês. Enfim, quais serão esses benefícios para a pessoa jurídica, né? E aí eu vou perguntar para a Camila, do Bank of America, que acho que está vivenciando bastante isso na pele. Enfim, Camila, você pode nos dar a tua visão aí desses benefícios para pessoas jurídicas? Claro. Bom, do ponto de vista de pessoa jurídica, e aí pessoa jurídica especificamente, né, empresas de grande porte que a gente foca, a gente vê uma facilidade no processo de abertura de conta dos clientes, né, por conta até do compartilhamento de documentação que existe aí em fase 2, e também um aumento de competitividade entre as instituições, porque, falando de iniciação de pagamentos, hoje elas estão espalhadas por várias instituições, né, financeiras ou fintechs. Com a centralização disso, o cliente vai poder centralizar uma iniciação de pagamentos na instituição em que ele pretende escolher, então isso gera por si só uma competitividade que faz com que traga o benefício dos bancos investirem mais em qualidade de serviço e preço até para os clientes. Bacana. Cristiane, você pode comentar um pouco a resposta aí da Camila na visão das pessoas jurídicas, né? A gente sabe que o sistema cooperativo é bastante focado aí no universo de pequenas e médias empresas, né? Então, eu acho que a Camila traz uma visão para a gente mais de grandes clientes, né? De contas corporate. Na visão das pequenas e médias empresas, Cristiane, qual que é a tua visão aí em relação aos benefícios, né? Principalmente daquelas pequenas e médias empresas inseridas aí dentro do sistema cooperativo? Acho que os benefícios que ela comentou também vale para as pequenas e para o contexto do cooperativismo, mas também tem, assim, com esse ambiente vão surgir algumas soluções até de integração com o serviço de gestão financeira dessas pequenas empresas. Então, de fato, assim, de uma forma prática, a gente já vê uma oportunidade de ter mais uma otimização dos processos internos, de ter uma visibilidade maior, ter um controle melhor sobre o que está acontecendo. E isso, com certeza, pensando no cenário que às vezes essa empresa tem uma equipe super enxuta, traz um ganho de tempo, de custo, querendo ou não, traz uma visibilidade, ela consegue pensar um pouquinho melhor na estratégia de como usar essa informação. Então, eu vejo muito mais nesse sentido, que vai abrir um leque de opções dela ter essa visibilidade mais fácil e conseguir trabalhar com isso de uma forma mais ágil e usar o tempo para pensar na estratégia e não, de fato, em buscar as informações e tudo mais. Então, além de todas as propostas, da flexibilidade, das oportunidades que vão surgir, também ter um ganho aí de escala, digamos, dentro dos processos internos. Acho que isso é uma coisa que vai ser bacana. É bem legal essa visão de processos, mas na sua visão aí vai ter redução de custo de crédito para essas pequenas e médias empresas advindas aí do Open Bank? Com certeza vai ser natural isso, né? Assim, com tudo exposto, a concorrência vai ter que se adequar. Então, com certeza vai ter uma redução. Alguns estudos Minha opinião, né? Os estudos internacionais mostram justamente isso, né? O que aconteceu na Europa. Os maiores beneficiados aí do Open Bank foram justamente as pequenas e médias empresas, que é um segmento muito mal atendido, né? Por conta aí da informalidade, né? De não ter tanta informação disponível, né? Isso dificulta aí os modelos de concessão de crédito.
A partir do momento que você passa a ter acesso a dados de conta corrente, né, as movimentações de conta corrente, movimentações transacionais, né, você consegue incluir outros mecanismos aí nos seus modelos de análise de crédito e que certamente aí devem propiciar um benefício para essas empresas em relação à redução do custo de crédito, né? Bom, e aí, para a gente concretizar tudo isso, né, a gente sabe que uma das alavancas aí para viabilizar o Open Banking é o investimento em tecnologia, né? Então, a gente enxerga aí em algumas instituições, o projeto Open Banking está em produtos, em algumas instituições é um projeto que está em tecnologia, em algumas instituições você tem as duas áreas coordenando o projeto, mas enfim, a gente sabe que o mais pesado de tudo isso é o investimento justamente em tecnologia, né? E aí eu queria ouvir um pouco de vocês, né, na visão aí dos bancos nacionais de médio porte e também das cooperativas de crédito, né, que muitas vezes têm legados próprios, que são antigos, né, muitas vezes, ou que utilizam sistemas aí de vendors, né, de fornecedores aí de mercado, se esses sistemas eles já estão preparados aí para entrar no Open Banking, e aí qual que é o grau de evolução necessária, né? É fácil, é rápido fazer isso, né? Eu queria chamar para responder essa pergunta a Cristiane, da visão aí um pouco do mercado aí das cooperativas, né? Pensando que aí a gente tem que avaliar os sistemas que estão lá nas cooperativas, né? Que não necessariamente é um sistema único para todo o sistema. E depois eu queria ouvir um pouco o Marcos também comentar um pouco aí na visão, né? No caso dele lá, um banco público, né? Quais são as dificuldades aí relacionadas, né? Qual que é o grau de evolução necessário aí para a gente chegar lá nos sistemas totalmente preparados para atender o cliente no contexto de Open Banking. Bom, pensando na nossa realidade aqui, né? Com certeza tem um legado forte que tem que ser tratado, mas pensando na estratégia dos tempos que a gente tem para entrar nas fases, tanto na obrigatória quanto nas outras, de forma mais estratégica, a gente não tem esse tempo e nem investimento suficiente para revolucionar tudo que a gente já tem no legado, né? Então, de repente, essa nem é a melhor estratégia e a gente tem que se adaptar e se adequar para conseguir atender tudo. Então, tem algumas coisas que a gente já entendeu que não vale a pena mexer e que a gente vai adequar a ponte que realmente é necessária para funcionar dentro do Open Banking. E aí, em paralelo a isso, a um longo prazo, a gente vai pensando em como ajustar algumas outras coisas dentro de casa. Mas algumas coisas que a gente precisa atender que não tem hoje, a gente com certeza vai ter que contar com os vendors, né? Seja no apoio, até nos conceitos, né? Pensando em Open Banking, o que a gente tem que fazer para estar aderente, mas também para atender os requisitos da própria instituição. Então, com certeza, tem algumas coisas que são feitas dentro de casa, mas também firma-se muita parceria para conseguir fechar tudo. Mas, assim, pensando em projetos, né, a gente não tenta revolucionar tudo para entregar o Open Banking, mas o que a gente consegue trabalhar aí num curto tempo de espaço para adaptar e conseguir fazer funcionar. Pensando numa estrutura segura, garantindo tudo que precisa ser feito. Legal. Você sabe que, antes do Marcos comentar, se vocês me permitem um comentário também, né? Conversando lá com o pessoal da OCB, você tem os grandes sistemas cooperativos, né, que estão representados pelas suas centrais, né? A gente está falando aí de Sicredi, Sicobi, Acresol, da Ailus, da Unicred, né? Bem lá no Sul. Eles têm uma estrutura, né, para centralizar essas demandas, né? E para fazer uma disseminação aí para as demais cooperativas, né, abaixo aí, hierarquicamente dos sistemas. Mas uma questão bastante curiosa que eu particularmente não sabia é que existem mais de 90 cooperativas independentes que também estão obrigadas a entrar no Open Banking, né? E aí como que essas cooperativas, né, que têm talvez um pouco menos de acesso à informação, elas estão se preparando, né? É uma questão que a gente tem discutido bastante aí com o mercado e é uma preocupação grande lá da OCB justamente envolver cada vez mais esse pessoal aí nas discussões de mercado, né? Mas fala aí, Marcos, o que você acha aí do ponto de vista de um banco que opera no varejo, que ainda tem a complicação de ser um banco público, né, de estar aí sujeito às leis de licitações, né, ou seja, não pode sair contratando todo mundo, tem que ter um critério aí.
Conta um pouquinho para a gente como é que está sendo essa experiência. Então, essa questão do legado é uma questão importante, né? Então, a instituição que eu trabalho particularmente, o Banese, é uma instituição de 60 anos. Então, tem um legado importante aí em termos de software, né, que precisa ser adaptado. Mas, ainda que você não tenha legado, né, para a implantação em si do Open Banking, você tem algumas coisas a você adaptar. Por exemplo, uma boa parte da demanda é uma demanda de segurança, implementação de protocolos que não são amplamente distribuídos aqui dentro do país, né? E aí acabam sendo uma experiência um tanto quanto pioneira para a maioria, independente se você tem ou não um legado pesado, né? E aí, além desse requisito inicial, você pode dividir aí também essa quantidade de trabalho, entre aspas, que você tem, entre as instituições que já trabalharam de alguma forma com APIs e as que não trabalharam de nenhuma forma com APIs, né? Então, assim, as que já trabalharam com APIs de alguma forma, seja para poder centralizar serviços de diferentes sistemas em algum canal específico, seja para integrar com algum parceiro ou em algum modelo de negócio específico, elas obviamente saem um pouco na frente, né? Mas ainda vai ter esse peso dessa implementação desses protocolos de segurança de borda, as definições de payloads e formatos dos dados que estão sendo trafegados, eles também estão sendo feitos no formato ISO 20022, que também não é uma coisa que é amplamente utilizada dentro das instituições financeiras, principalmente para comunicação entre sistemas internos, né? As que não trabalharam com API tem também um trabalho um pouco maior, né? Primeiro, em relação à mudança de paradigma, né? Porque você tem que um pouco que virar o chapéu, né? Você passa a desenhar suas APIs para você servir o outro, né? E aí você tem esse desafio técnico e quando você também não tinha um sistema que também é distribuído, você passa a distribuir isso, você também tem um desafio técnico em monitorar todo aquele conjunto de ativos que vai servir aquelas APIs, né? E basicamente é isso, esse legado ele precisa ser integrado de alguma forma, né? Normalmente quando esses dados estão muito espalhados, você tem que implementar aí algum tipo de extração, transformação e carga de dados para você poder responder essas consultas, principalmente no compartilhamento de serviço, de uma maneira um pouco mais centralizada, né? E você pode acelerar muito esse processo contratando uma plataforma que faça a implementação dessa parte de segurança, né? E também dessa parte de mensagens padronizadas da ISO, por aí vai. Mas você ainda assim vai ter um trabalho de integrar esse legado, né? Seja esse legado de plataforma alta ou baixa, seja esse legado muito antigo, ou seja um legado razoavelmente recente, porque esses requisitos de integração entre os participantes, eles não são requisitos que são facilmente verificáveis aí no mercado, entendeu? Bacana. E pelo que vocês têm visto aí, né, o mercado está indo mais numa linha de construir internamente essa infraestrutura necessária, ou está indo mais na linha de contratação de vendors locais específicos que tratem desse assunto, do Open Banking, plataformas específicas de Open Banking? Pelo que eu tenho discutido com algumas pessoas dos grupos de trabalho, principalmente com alguns integrantes dos grupos de trabalho de bancos públicos, eles estão procurando fornecedores, né? Em maior ou menor grau, né? Dependendo do tipo de estrutura que ele tenha, ele vai ter um fornecedor que vai abarcar uma quantidade maior ou menor de requisitos, mas de uma maneira geral, em algum ponto do que precisa ser entregue, está sendo procurado um fornecimento de serviço. Legal, mas você acha que isso acontece muito mais em função do tempo, ou seja, né, o prazo curto, ou de que realmente é mais vantajoso para as instituições buscar essas soluções já prontas do que construir internamente? Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que a gente tem um tempo muito desafiador, né? E também eu entendo que se você focar em terceirizar um pouco esses requisitos que são mais padrão, mais técnicos e focar no que você precisa alterar internamente dentro da instituição, eu acho que você tem um aproveitamento e um custo-benefício melhor em função desse tempo que a gente tem. Com certeza, legal essa visão. Bom, um pouco, aí eu queria passar aí para a Camila, para ela ajudar a gente, né, nessa discussão. A gente sabe que tem diversos bancos internacionais que operam no Brasil, né? A Camila trabalha em um deles, né?
E aí eu queria entender um pouco, né, nessa visão. Esses bancos, geralmente, eles estão presentes em outros países que já implantaram a PSD2 ou norma similar. Como é que está sendo essa experiência, Camila? Assim, está sendo discutido trazer essas plataformas e tropicalizar elas aqui para o ambiente do Brasil ou não, né? Vamos na linha realmente de trazer alguma coisa de mercado já totalmente adaptado para a realidade brasileira e vamos focar em negócio, que é um pouco a visão aí que o Marcos trouxe para a gente. Eu acho que, assim, os bancos internacionais por si só já têm uma vantagem nessa corrida por conta da experiência do histórico de implementação em outros países, né? UK, que foi um grande case. Pode sim ser trazido para o Brasil, mas é como você comentou, tem uma tropicalização a ser feita e, como o Marcos comentou na questão anterior, existe também o tempo desafiador aqui. E, por outro lado, a gente também tem visto muitas plataformas locais que estão oferecendo serviços com muita agilidade, né, e tropicalizados, já vamos dizer assim. Então, eu acho que tem que ser uma avaliação do que a gente tem de legado e pode ser aproveitado versus o timing de implementação para cumprir o mandate aqui, né? Então, quem sabe fazer um mix, talvez. Ou seja, utilizar o que tem, né, mas conjugado nas soluções de mercado que já estão meio que pré-prontas, né? Avançadas, mais avançadas, mais em linha com o que está sendo ofertado aqui de requerimentos locais. E na tua visão, essas plataformas aí que vocês conheceram, elas já estão com um grau de maturidade alto, médio ou ainda baixo aí? Eu diria que compatível com o que está sendo entregado em cada fase, né? Nem tão avançado e nem poderia dizer médio, porque existe também um timing de deliberação aí que a gente conhece até do próprio Conselho e Banco Central, mas eles estão muito em linha com o que está sendo entregue. Então, eu dizia para e passo, vamos dizer. Legal, bacana. Bom, acho que uma questão que a gente falou bastante aí foi a questão dos prazos, né? Então, a gente sabe que o Banco Central soltou a resolução conjunta lá no ano passado, instituiu alguns prazos, esses prazos já tiveram aí algumas modificações, principalmente para a fase 1 e 2, né? Mas para a fase 3, que acho que pega aí a grande maioria das instituições, esse prazo aí ele não está sendo flexibilizado, né? Se fala em algumas simplificações de fase 3, mas não é nada ainda sacramentado na pedra, né? Ou seja, a gente sabe que para a gente dizer que foi simplificado, a gente tem que ter uma mudança na norma, né? No marco regulatório, que é uma norma do Conselho Monetário, então isso aqui tem uma série de processos aí para mudar a norma, mudar o marco regulatório, né? Mas esquecendo essas dificuldades, né, eu queria ouvir aí na opinião de vocês, são factíveis esses prazos, pessoal? Vai dar tempo? Acho que a grande questão aí, né, os bancos de grande porte, né, como eu disse, já se prepararam, né, já vinham se preparando há algum tempo. Os bancos de médio porte, né, talvez tenham sido pegos de surpresa, né, acho que principalmente talvez no caso de bancos internacionais que talvez nem tivessem a expectativa de ter que entrar no Open Banking, né, mas estão obrigados aí pela regulação. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Vai dar tempo? É possível fazer no prazo que o Banco Central está trazendo, né, o prazo lá de 30 de agosto? Eu queria convidar o Marcos aí para responder primeiramente, depois eu queria o comentário aí da Camila e da Cristiane. Então, como eu já tinha dito, né, eu acho que o prazo é bastante desafiador, principalmente se você considerar que o Bacen quer implementar até o final do ano todo o escopo que se chama de Open Finance, né? Então, assim, o horizonte de tempo é bastante diferente do que a gente viu aí em relação ao PSD2 e em relação ao Open Bank de UK. Se bem que a gente parte um pouco da experiência que eles já tiveram, né, para a gente poder visualizar alguma coisa e conseguir acelerar. Então, o prazo é desafiador, mas eu tenho a impressão de que, como você colocou aí, a simplificação de alguns escopos, né, um reescalonamento, ainda que você entre na fase, mas não de uma maneira completa, eu imagino que seja factível sim, né?
olhando mais para dentro das instituições, a gente vai precisar um pouco de um planejamento melhor na execução do que é necessário, porque agora com a pandemia a gente deu uma aquecida bastante no mercado de tecnologia, então assim, se você planeja, por exemplo, escalar, aumentar alguma equipe para poder fazer algum desenvolvimento interno, por exemplo, você pode ter algum problema em relação à aquisição de mão de obra, né? E por aí vai. Mas eu entendo que você focando focando no que você conhece, que é o seu legado, o que você precisa fazer de alterações para poder atender esses requisitos, né? Você procurando alguma solução de mercado que atenda alguns requisitos que são mais genéricos, né? E você tendo um auxílio exatamente nessa integração dessas duas pontas, e eu acho que isso é factível. É desafiador, mas é factível. Legal. Camila? Assim, é até compreensível, né, dado o projeto ser tão disruptivo para o mercado brasileiro, uma indução rápida dele em todo esse processo. Mas, assim, a gente não pode se eximir da necessidade de que todos os bancos têm seus assessments de segurança da informação para fazer, um estabelecimento de um plano de contingência, né? Tem um comprometimento diferente numa experiência de pessoa física para uma pessoa jurídica, que vem sendo muito discutido isso, principalmente nos bancos internacionais. Então, é muito desafiador, sim, é muito apertado o prazo, mas é o que a gente vem trabalhando desde que soubemos que seríamos obrigados a entrar e a fim de cumprir a data mesmo, né? Até por ser um mandate e até porque existe uma grande competitividade em relação a isso e estrategicamente posiciona. Legal. No nosso contexto, o prazo com certeza é agressivo. A gente não se ilude que com essas reduções de escopo o prazo fica mais fácil, a gente sabe que não, porque pensando em todos os processos que a gente tem que colocar para rodar o Open Bank, isso acaba refletindo de uma maneira menor, né? Então, assim, sendo um serviço de pagamento ou sendo dois, toda a base vai continuar existindo. Então, o esforço vai continuar grande do mesmo jeito. Então, é bem agressivo. Mas, assim, a gente, até utilizando mesmo os vendors, buscando algumas soluções prontas que tem que se adequar à realidade da instituição, a gente consegue acelerar e ganhar uma escala aí na implantação. Mas, com certeza, é bem agressivo. E a gente não tem opção, né? Então, o complicado é que, além de agressivo, a gente ainda não tem certeza de tudo que precisa fazer para rodar, né? Então, a gente acaba usando aí algumas referências, mas a gente sabe que ali no finalzinho ainda vai ter alguma coisa para ajustar. Então, como conciliar isso, né? Fazer o que a gente já sabe que vai acontecer e conciliar com o que vai vir, que ainda é um pouco desconhecido, e conseguir até 30 de agosto. Mas aí que está a diversão, né? Fazer a coisa funcionar e até o prazo mesmo. Ou seja, estamos voando, trocando a turbina do avião, né? Exatamente. Exatamente, porque acho que o grande ponto é esse, né? A gente está tendo que, por conta dos prazos, fazer um projeto onde nem todas as definições estão tomadas, né? Óbvio que a gente tem o apoio do material que está saindo da convenção, a gente tem o benchmark aí com o UK, né? Com a PSD2, mas, né, a gente sabe que o mercado brasileiro tem as suas particularidades, né? Que precisam ser adaptadas. E eu acho que um ponto bem legal aí que o Marcos trouxe é a questão do Open Finance, né? Que é o que vai acontecer lá na fase 4, que está prevista para dezembro, né? O Open Finance, ele traz também, né, dados de operações de seguros e ele traz também dados de investimentos, né? Então, para a questão de seguros, né, a SUSEP também é trazida para a discussão. Então, vocês podem ter, não sei se vocês perceberam, mas a SUSEP, acho que a questão de um mês atrás, soltou também audiências públicas normatizando o Open Insurance, né? E uma das questões centrais do Open Insurance é a interoperabilidade, né, entre os sistemas Open Insurance e Open Banking para criar o que o Banco Central está chamando de Open Finance. E tem uma outra questão aí também que a gente pegou em algumas discussões, que é a questão de investimentos, né? Como é que a gente discute compartilhamento de dados e investimentos sem trazer a Ambima para o jogo também, né? Sem trazer aí as questões, a CVM, né? As outras questões. Então, já se fala aí também uma simplificação da fase 4, né?
e uma postergação aí para se colocar um pouco mais os requerimentos da SUSEP. Vocês podem ver que os prazos das audiências públicas da SUSEP são totalmente diferentes das do Banco Central, ou seja, é um projeto que vai entrar facilmente aí 2022, né? Enfim, gente, eu acho que o cenário está dado, né? Os prazos estão dados, né? As oportunidades, elas estão claras, né? As dificuldades também, mas eu acho que o benefício de tudo isso é a gente entregar um sistema financeiro melhor do que nós recebemos, né? Do que a nossa geração recebeu. Então, acho que é muito gratificante estar trabalhando com isso, né? Acho que eu tenho essa sensação. Acredito que vocês também devem compartilhar disso. Sabemos que a gente tem um belo de um desafio, mas eu acho que esse desafio vale a pena. Então, com isso, a gente encerra esse fórum. Mais uma vez, agradecer aí a organização do Open Bank Week. E a gente aí fica à disposição no chat para eventuais perguntas aí que vocês tenham em relação ao fórum. Tá legal, gente? Obrigado e uma boa tarde a todos, um bom restante de evento.